A primeira temporada da série Cidade de Deus, A Luta Não Para está chegando ao fim. E não tinha como eu não trazer um vídeo aqui falando sobre a importância do filme Cidade de Deus para o mundo. A série lá da Max é um spin-off do filme Cidade de Deus, onde dá continuidade às histórias de alguns personagens e ao mesmo tempo faz muitas homenagens, ao filme. Então eu senti a necessidade de fazer uma pequena contribuição aqui também, falando um pouco sobre ele. Nesse vídeo aqui eu vou contar a trajetória do filme Cidade de Deus, como ele foi pensado, como ele foi feito e como ele foi distribuído e assistido pelo mundo. E eu tenho uma surpresa aqui para vocês, eu consegui entrevistar um ator que fez parte do filme e participou de uma cena icônica, uma das cenas mais icônicas do nosso cinema nacional. Vou deixar a entrevista aqui no meio do vídeo para vocês conferirem. E se caso você não for inscrito, por favor se inscreva. Eu falo sobre filmes, sobre série, tenho falado bastante sobre a série Cidade de Deus. E se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Acho difícil ter um brasileiro que não conheça o filme Cidade de Deus. Você pode não ter assistido, ou você pode não gostar, mas com certeza você sabe do que se trata e já deve ter se deparado com diversas cenas marcantes do filme. Não só cenas, como frases icônicas, como, por exemplo, você quer tomar um tiro na mão ou no pé, dadinho é o tananã, meu nome agora é Zé Pequeno, quem falou que a boca é tua e várias outras. E talvez você não saiba, mas o filme foi baseado num livro de mesmo nome escrito pelo Paulo Lins. O Fernando Meirelles, que é o diretor de Cidade de Deus, ele acabou ganhando esse livro de presente de um amigo. Ele relutou em ler, passou um tempo, até que ele decidiu dar uma chance pro livro e ficou obcecado pelaquela história. Tanto que enquanto ele lia, ele já imaginava como faria aquele filme, como contaria aquelas histórias. Ele já fazia esboços ali, já fazia desenhos enquanto lia o livro, de tão fascinado que ele estava por aquela história. História não, histórias. Ele tinha a missão de adaptar 250 personagens para um longa-metragem, e isso é extremamente difícil. E após ler o livro, ele foi conversar com o Paulo Lins e basicamente teve que implorar para poder adaptar aquele livro. Isso porque haviam outros diretores que também estavam interessados em contar aquela história, então a disputa foi bem grande. Mas o Fernando Meirelles conseguiu convencer o escritor e passou a ter direitos sobre aquele livro. Então ele contou com a ajuda do Braulio Mantovani para roteirizar aquela história. O Braulio, que nunca tinha roteirizado um longa-metragem antes, ele achou que o Fernando Meirelles estava ficando louco, afinal era uma história muito difícil de se adaptar para o cinema. Mas no fim ele conseguiu escrever o roteiro e entregou para o Fernando Meirelles em um tempo recorde. E eles poderiam focar em apenas uma única história daquele livro, mas eles tiveram a ousadia de contar diversas histórias que estavam naquele livro. Para isso eles contaram com 60 atores principais, 150 secundários e 2.600 figurantes, ou seja, muita gente. E como o filme se passa numa realidade difícil lá do Rio de Janeiro, obviamente precisariam de pessoas que se parecessem com aquelas que eles queriam contar a história. E na época tinha pouquíssimos atores negros e jovens no Brasil. O Fernando Meirelles, depois de uma entrevista, falou que havia entre 3 ou 4 atores negros em evidência naquela época. Foi então que ele contou com a ajuda da Kátia Lund, que depois se tornou co-diretora do filme. A Kátia já trabalhava em projetos sociais em favelas lá no Rio de Janeiro, ligados à arte, e foi ela que apresentou esses projetos para o Fernando. Então eles percorriam entre comunidades como a Rocinha, o Cantagalo, o Vidigal e a própria Cidade de Deus, anunciando que haveriam testes para uma oficina para, quem sabe, participarem de um filme. Em 40 dias, 2.000 entrevistas foram filmadas. E aí teve um processo de triagem com 400 jovens, até chegarem num número aproximado de 200 jovens negros de periferias que foram selecionados para uma oficina de atuação que acabou tendo o nome Nós do Morro, que depois ficou bastante famosa. Esses 200 jovens foram divididos entre 8 turmas. E eles acabaram filtrando por idade e também disponibilidade de horário. Todos esses jovens recebiam auxílio alimentação e também auxílio transporte. E as aulas aconteciam 2 vezes por semana. E nessas aulas foram descartadas atuações técnicas. Eles, por exemplo, não precisaram ler o roteiro e nem decorar falas. A abordagem e interpretação era baseado na improvisação. E aí depois disso eles contrataram a preparadora de elenco Fátima Toledo para auxiliar esses jovens e fazer eles encontrarem os seus personagens. A Fátima, ela é muito conhecida pelos seus métodos. Muitas vezes os seus métodos são bem rigorosos. Ela também esteve
por trás da preparação de elenco do filme Tropa de Elite, por exemplo, e ficou bastante conhecida por isso, mas ela acaba encontrando resultado principalmente em atores inexperientes. O próprio Leandro Firmino, que interpretou o Zé Pequeno, estava com bastante dificuldade de encontrar o ódio do seu personagem, afinal era um personagem muito revoltado e a Fátima conseguiu fazer ele encontrar isso. E caso você não saiba do que se trata a Cidade de Deus, como eu falei, tem muitos brasileiros que sabem da existência do filme, mas não sabem exatamente a história dele. Cidade de Deus conta vivências de uma comunidade lá do Rio de Janeiro chamada Cidade de Deus, e tudo isso da perspectiva do Buscapé. Ele é um jovem que cresceu em meio à comunidade e também à violência. Tendo a sua infância iniciada no final dos anos 60, a gente vai vendo as diferentes fases da vida dele. Mas além disso, a gente vai conhecendo diversos outros personagens icônicos para a história, como no caso do Zé Pequeno, que é o chefe do tráfico da Cidade de Deus. Tem os seus inimigos, que é o Cenoura e também o Managalinha, que ele acaba travando uma guerra absurda. O Trio Ternura, a Angélica, os garotos da Caixa Baixa, a Berenice e diversos outros personagens que marcaram essa história. No dia 30 de agosto de 2002, o filme chegava a 99 salas no Brasil. Nessa época que as pessoas assistiam, obviamente não tinha o nível de informação que a gente tinha hoje, não tinha a internet para poder comentar e dar notas e falar sobre o filme. Tudo isso era no boca a boca, mas naquele momento já acontecia um burburinho porque as pessoas já sabiam que era um filme diferente. Isso porque Cidade de Deus retratava a vida nas favelas de um jeito nunca antes visto, com atuações que beiravam a perfeição e o nível de realidade era absurda. Muitas pessoas até acreditavam que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. E tudo isso vindo na maior parte de crianças. Afinal, a história continha muitas crianças. Quem aí não lembra daquela cena icônica onde o Zé Pequeno estava procurando as crianças da Caixa Baixa que estava fazendo ali um caos na Cidade de Deus, e ele decidiu punir uma dessas crianças para servir de lição para as outras. Tem um momento inesquecível que ele pergunta para a criança se ele prefere tomar um tiro na mão ou no pé. A criança fala a mão e acaba levando um tiro no pé. Essa cena é muito marcante. Muitas pessoas acreditaram que aquela cena era real, de tão forte que ela foi. E tudo isso é por causa da atuação do garotinho, e é esse garoto que eu entrevistei e vou mostrar essa entrevista aqui para vocês. Eu tô falando do Felipe Paulino. O Felipe tinha 8 anos quando foi selecionado para interpretar esse garotinho, que acaba se tornando o Pezinho. O Pezinho está na série Cidade de Deus e o ator retorna para esse papel na série. Eu bati um papo com ele, ele foi um querido em conceder essa entrevista para mim, e eu vou deixar um trecho dela aqui para vocês conferirem. Fala pessoal, eu tô aqui com o Felipe Paulino, que esteve, né, em uma das cenas mais icônicas do nosso cinema nacional, que é do filme Cidade de Deus. Eu queria conversar com o Felipe primeiro sobre essa cena, e depois a gente vai falar um pouco sobre a série que ele está, né, que é Cidade de Deus, A Luta Não Para. Felipe, você tinha 8 anos quando você participou de Cidade de Deus e quando fez essa cena. Eu queria saber como foi para você estar nessa cena, tão jovem, né? O que você lembra, né, daquela época, e o que você pode falar, uma curiosidade para as pessoas que gostam tanto desse filme, que marcou tanto o Brasil. Então, com pouco tempo de idade, assim, eu não lembro muita coisa, mas o pouco que eu lembro foi bom para mim o processo até, porque eu estava vivendo um momento, na época que eu estava fazendo o processo do filme, estava vivendo um momento onde eu cresci, onde eu nasci, no Vidigal, que estava tendo guerra, e eu tinha que deparar com isso e ter aquele mundo fora da realidade ali, mas com todo o entorno, né, do ocorrido, do cotidiano de favela, mas sabendo que era cinema, tinha todo aquele cuidado, né, de para não interferir na minha vida pessoal e na minha vida real, assim. E tinha todo aquele estigma, né, de que as crianças de Cidade de Deus acabaram ficando traumatizadas, né, com todo o processo que teve, e pelo que eu acredito, com você não foi dessa forma, né? Não foi, eu já fazia teatro, aos 6 anos de idade eu comecei a fazer teatro, então eu já entendia um pouco do que é fazer teatro, né, do que é atuação. Legal. E você teve o auxílio da Fátima, né, Toledo, que foi a preparadora de elenco, né, e acredito que deve ter tido e criado, né, enfim, toda uma experiência para você contracenar ali com grandes atores, né? Com certeza.
Todo o método de atuação dela foi incrível também para o meu aprendizado como ator. Pô, que legal, que legal. Tô grato. E agora trazendo para a série, né? Mais de 20 anos, eles estão retornando com essa história, trazendo alguns personagens de volta, inclusive o Pezinho, né? Eu queria saber como que é para você retornar para esse personagem e, enfim, o que a gente pode saber, assim, do Pezinho nos dias de hoje. O Pezinho é aquele cara que sempre está metido em confusão, mas ele é basicamente a mente sã ali no meio de tantos conflitos, né? De rejeitação de movimentos que o Braddock faz, e o Pezinho sempre está naquele fluxo ali. Então, o Pezinho tem esse cuidado, né? Ele tá meio que no meio do fogo todo cruzado. mundo sempre manter ali então, o foco no... Exato, ele tá entre a Jerusa e o Braddock, né? E ele tenta ser o equilíbrio ali. E coitado, né? Tá no meio do fogo cruzado ali, vai ser difícil para esse personagem. Vai ser uma luta. A luta não para, né? É verdade. E agora, a minha última pergunta é sobre o final, né? De Cidade de Deus, A Luta Não Para. A gente está se encaminhando para o último episódio dessa primeira temporada que vai chegar na Max, né? Nesse domingo. Eu sei que você não pode dar tantos spoilers, mas o que a gente, enquanto público, pode esperar do final de Cidade de Deus, A Luta Não Para? Então, vou tentar resumir em 3 palavras. Emoção, surpresa e conquista. Essas são as 3 palavras. Caramba, poxa, que legal, hein? E o final ali do 5º episódio já passa essa sensação mesmo de que vai ter um grande conflito e uma busca pela conquista, né? Então a galera que assiste Cidade de Deus e está ansiosa aí para esse final, com certeza vai se surpreender, né? Acredito eu. Exato. E para quem costuma assistir a série toda, o último episódio, aí já dá para maratonar tudo, hein? Então. Ou dá até para voltar e assistir tudo de novo, né? Dá para fazer aquela maratona de novo. Que legal. Felipe, muito obrigado, viu, por conceder essa entrevista aqui com a gente. Estou muito feliz de, enfim, estar acompanhando essa série de novo, essa história de novo. E, enfim, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. Gratidão, Caco. Até mais, hein? Valeu, até mais. Tchau. Cidade de Deus acabou mudando a vida de diversos atores, o próprio Felipe Paulino, como eu falei, mas também o Douglas Silva, o Alexandre Rodrigues, a Roberta Rodrigues, o Darlan Cunha, a Alice Braga. A Alice Braga e o seu Jorge, por exemplo, conseguiram até carreira internacional por causa de suas atuações no filme. E por falar em carreira no exterior, eu preciso falar de como Cidade de Deus é visto pelo mundo. Isso porque ele acaba sendo referência para muitas pessoas que gostam de cinema ao redor do mundo. Além, claro, dele ser muito respeitado lá no exterior. Em uma pesquisa da plataforma Preply, Cidade de Deus aparece como o 2º filme em língua não inglesa mais visto no mundo. Ele fica atrás só do filme francês Os Intocáveis. Mas fica na frente de filmes como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, o coreano Parasita e também o italiano A Vida é Bela. E por incrível que pareça, por essa repercussão lá fora, o filme não foi indicado como o melhor filme internacional no Oscar daquele ano. Inclusive, após várias polêmicas envolvendo membros da academia, né, assistindo Cidade de Deus, o filme acabou sendo esnobado por muito tempo. Mas, surpreendentemente, em 2004, 2 anos após o lançamento do filme, ele foi indicado a 4 categorias lá no Oscar, sendo elas melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição. Essa foi a primeira vez que um filme brasileiro recebeu tantas indicações ao Oscar, mas, infelizmente, ele acabou não ganhando nenhuma. Esse é um dos maiores casos de injustiça lá do Oscar, e depois do que aconteceu com Cidade de Deus, eles começaram a rever os conceitos ali de premiação. Porém, o filme ganhou diversos prêmios ao redor do mundo e é muito reconhecido lá na Europa. Agora, mais de 20 anos depois, a gente tem o retorno dessa história com Cidade de Deus, A Luta Não Para, uma série feita pela Max. A série traz de volta alguns personagens, como o próprio Buscapé, que é o protagonista do filme, o Braddock, o Barbantinho, a Cíntia e a Berenice. E eu sempre venho falando aqui nas minhas análises sobre a série que é muito difícil a gente fazer essa comparação entre o filme e série. É até mesmo injusto. Isso porque o filme ele tá num lugar muito especial no coração do brasileiro e também na história do Brasil,
que é muito difícil ser comparado a qualquer outra produção. E a gente, enquanto telespectador, dá para assistir e analisar a série individualmente, inclusive podendo até gostar ou não da série separada do filme. Não é porque a série exista que vai estragar o legado do filme, isso não acontece. Enfim, Cidade de Deus dará um vídeo de 1 hora falando sobre ele, tem muita coisa que dá para ser falada ainda sobre esse filme, mas eu só queria dizer o quão esse filme é importante para a nossa cultura e também para o cinema mundial. Eu quero saber de vocês, se vocês gostam de Cidade de Deus, como a Cidade de Deus marcou a vida de vocês, deixem aqui nos comentários, comenta também quantos anos você tinha quando você assistiu o filme pela primeira vez. Lembrando que o último episódio da série chega agora nesse domingo do dia 29 e na segunda-feira eu trago um vídeo aqui analisando tudo o que aconteceu. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, vai me ajudar bastante e até a próxima. Tchau!